A capa da Cruzoé dessa semana, ela destaca um assunto que é um assunto importante, né? E que faz parte da vida de todo cidadão, que é a liberdade. Explique isso para a gente, por gentileza. Bom, acompanhando as últimas notícias, esse tema apareceu muitas vezes, e a gente tem sido também muito crítico em relação à posição que o governo brasileiro, Lula, Itamaraty, Celso Amorim, tem tomado em relação a outros países do mundo e também personagens importantes do mundo. Então, na questão da morte do Alexei Navalny, o Lula falou aquelas besteiras, né, que evitou ao máximo responsabilizar a Rússia. Também na questão da Maria Corina Machado, que foi vergonhoso, ele diz ali que quando eu era candidato e não pude me candidatar, eu passei a bola para outra pessoa, né? Não fiquei chorando, e ela reagiu. Esses dois que que eu citei agora aqui, são dois caras que estão numa situação louvável, mas muito difícil de fazer oposição a regimes que são repressores, né? O Navalny morreu por causa disso, Maria Corina está inabilitada por 15 anos, e o nosso governo claramente não dá a menor importância para os valores que essas pessoas trazem ou traziam, né? E aí você ficar ignorando essas pessoas, né, que lutam por liberdade, lutam por democracia, e ficar ainda apoiando regimes ditatoriais, isso pode trazer problemas para o Brasil, né? Quer dizer, eu citei agora aqui o Biden falando lá do Hitler, pegando pedaços maiores da Europa. O Biden fala também, o Putin não vai ficar só na Ucrânia. Mas é isso, essas ditaduras uma hora podem chegar aqui, né? Ou uma guerra, ou apoiando um governante autoritário, né? Então, são coisas que a gente precisa se preocupar. A matéria, dessa vez, ela é uma matéria mais conceitual. Então, a gente traz essas questões da nossa realidade, das notícias que a gente está vendo, mas a gente traz também todo o debate que acontece sobre liberdade. Então, assim, os grandes pensadores, John Stuart Mill, o Isaiah Berlin, o Hayek, e com uma ideia de da gente ter claro o que significa a liberdade e por que a gente precisa lutar por ela. Eu vou dar A matéria está maravilhosa, mas eu vou deixar que você leia e tire suas próprias conclusões. E se você não é assinante, tem QR Code aqui na tela. Basta apontar o celularzinho para o seu QR Code, para o QR Code que aparece aqui na tela, aí você consegue assinar tanto o antagonista quanto a Cruzoé. Aí, vamos lá, vamos fazer em bloco, Duda, para a gente ganhar tempo, porque como o programa está recheadíssimo hoje, então eu vou ter que dar uma... Eu vou ter que ir em ritmo de Fórmula 1, que inclusive é uma coisa que gosto aqui do nosso convidado VIP dessa edição de sexta-feira. A ressurreição da turma do DEM, uma reportagem de um tal de Wilson Lima falando sobre essa história, sobre como é que essa mudança no comando do União Brasil, na verdade, pode ser vista como uma ressurreição dessa turma do ACM Neto. E temos também uma reportagem deste mesmo ser, chamado Wilson Lima, sobre a inesperada humildade do Toffoli. Vamos pegar do Toffoli, ô Duda, porque eu acho que ela é mais representativa da semana, que foi o julgamento lá do Supremo Tribunal Federal sobre a questão da descriminalização da maconha. E o STF, que em vários momentos aí da nossa história recente tem legislado, às vezes porque o Congresso não faz nada ou faz leis em cima daquelas leis que o Congresso já aprovou, tem essa possibilidade ainda, né, Wilson, de começar a definir aí qual que é ou a quantidade de droga que uma pessoa pode portar sem ter o risco de ser presa, mas o que você pontua aí é essa decisão surpreendente do Dias Toffoli, né? Ele evita...
uma faísca de autocontenção, né? Que é uma coisa que o STF deveria fazer muito mais, né? Esses ministros, que são juízes, não deveriam estar o tempo inteiro, sempre que são provocados, eles metem a mão, né? E quando não deveria ser assim, eles deveriam ter um pouquinho de desconfiômetro e falar assim, opa, isso aí já não é nosso papel, se a gente fizer isso, a gente vai invadir o papel dos outros poderes, né? E foi o que o Toffoli, ele que é o cara das decisões monocráticas, né, perdoou multa da Odebrecht, da JF, é o amigo do meu pai, que já apareceu em matéria da Cruzoé aqui. Surpreendentemente, teve esse momento de autocontenção, certo? Surpreendentemente, meu caro Duda Teixeira, surpreendentemente. Temos uma matéria do Caio Matos, lá da Argentina, sobre a ousadia de Milei, fazendo aí a referência a outro fato da semana lá na Argentina, que foi o corte, né? Que foi o fechamento da Agência Argentina de Notícias. Que é a Telam, que é o equivalente aqui à nossa IBC, que o Bolsonaro prometeu que ia fechar, privatizar e não fez nada. Mas o Milei é mais ousado, mais firme, mais determinado e está levando isso adiante. E a tua entrevista, Duda, com o José Márcio Camargo, explica pra gente. Ele é da Genial Investimentos, fez um estudo sobre o impacto do Bolsa Família no mercado de trabalho. Basicamente é o seguinte, quando o Bolsa Família vai para os R$600 no final de 2022, isso chega a metade do valor do salário mínimo. E aí muito brasileiro que estava procurando emprego ou estava num emprego que pagava mal, eles decidiram simplesmente ficar vivendo às custas simplesmente do Bolsa Família, né? Deixam de procurar trabalho e aí você tem um aumento, uma melhora na taxa de desemprego, né? A taxa de desemprego cai porque essas pessoas deixam de procurar emprego. E temos também nessa edição da Cruzoé artigos do José Teófilo, do Carlos Graeb, Jerônimo Teixeira, Orlando Tosseto Júnior, Agamenon Mendes Pedreira, Márcio Coimbra, Leonardo Barreto, Letícia Barros, José Neumann Pinto, Rodolfo Borges, Rodrigo Oliveira, Ivan Santana, Felipe Hermes, Paulo Roberto de Almeida. Quando eu falei do Graeb, gente, eu estou falando basicamente da Ilha de Cultura, tá? Então, que é mais uma dica para o seu final de semana.